Pronto. Oi, gente. Oi. Tudo bom, gente? Que bom. Tudo bem? Boa noite a todos. É muito bom, sabe, ver vocês chegando. Parece que eu tô no palco e tô vendo o público entrar. É muito bom. Daqui a pouco o Newton vai entrar também. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo bem nessa loucura toda? Tenho dito que tá tudo na mais perfeita desordem, né? Vou esperar um pouquinho o Newton entrar, tá? Tô avisando aqui a ele que já entrei. Oi, Marcelo. Tudo bom? Tanta gente legal entrando. Muito bom. Tô começando a me habituar com esse negócio de live, gente. Sabe, assim, de bater um papo, assim, e ficando mais à vontade. A primeira live que eu fiz, todo mundo falou assim: Poxa, Clarice, se sinta em casa. Eu não conseguia. Eu não estava me sentindo em casa. Mas agora eu tenho conseguido. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Eu vou esperar um pouquinho, o Newton já deve estar entrando. Esse papo que a gente vai ter faz parte da campanha Ingresso Solidário do Teatro Petra Gold. O teatro está fazendo uma campanha maravilhosa para que a gente consiga sobreviver nesses momentos. Newton está aqui. Oi, Newton. Tudo bem? Newton está entrando. Oi, Ei, tudo bom? Newton. Ei, Estava tudo aqui bem? desesperado, chamando você. Esse momento pré-live, assim, esse que vai entrar, não vai entrar, vai entrar, não vai entrar, é um pouco tenso ainda para mim. Eu sempre Tranquilo. acho que, né? Nunca sei se vai dar certo. Aí fiz um teste para ver qual era a conexão melhor, se era o Wi-Fi ou o roteador aqui da casa, mas meu roteador hoje tá ruim. Tô tranquilo, tranquilo. Você tá me vendo bem? Eu estou te vendo bem. Newton, assim, as pessoas estão entrando, então eu vou só dizer que esse papo aqui que vamos ter faz parte da campanha Ingresso Solidário do Teatro Petra Gold. O teatro está fazendo uma campanha maravilhosa de venda de ingressos antecipados de todas as peças que estão em cartaz. Inclusive, vou falar rapidamente quais são as peças que estão em cartaz. E 50% do valor do ingresso vão para as famílias necessitadas, são 200 famílias que o teatro está atendendo. E outra metade vai para a produção de cada peça. E vocês podem tanto comprar os ingressos antecipados quanto fazer doações. Então, esses papos que o teatro está fazendo é para a gente conseguir cada vez mais a adesão a esse. Ó, não, desculpa. Desculpa, Newton, é que eu saí da página aqui do teatro, ó. Vou só rapidinho ler as peças, tá? Que estão em cartaz. Ó, o Teatro Petra Gold está com as seguintes peças que vocês podem comprar. A Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong, com a Clarice Nisquet, essa peça é ótima. As Crianças, O Ator e o Lobo, Clarice Lispector e eu, O Mundo Não é Chato. A Alma Imoral, que é uma peça ótima também. A Vida Passou por Aqui, Crimes Delicados, Leopoldina, Independência e Morte e Frankenstein. Uma programação maravilhosa do Teatro Petra Gold.
Ai, Nilton, eu estava aqui pensando, né, esse momento que a gente está passando, é impossível não falar, né, disso que estamos vivendo. O seu último texto, você escreveu uma coisa que eu achei muito bonita. Você falou sobre a luminosidade da Lua e você estava dizendo que, ao contrário, assim, do que uma nossa percepção mais superficial pode ver, é que a Lua ilumina a noite, né? Mas existe uma outra percepção, mais, talvez numa dimensão mais oculta e mais profunda, de que à noite a lua ilumina a escuridão, revela o escuro, revela a própria noite, e que a gente precisava ver a noite e essa escuridão, e que isso podia ser uma mudança de percepção e de consciência também, né, da gente. E que isso tinha a ver com esse momento. Então, eu fiquei pensando da gente começar por aí, de você falar da importância da luz da lua nesse momento. Eu acho que é como que a gente adapta, né, a nossa alma, né? Ali no texto eu falava da pupila, né, que é um órgão que é, tem a função de estar constantemente se adaptando às diversas luminosidades. E a alma também acho que faz a mesma coisa. A alma é uma espécie de pupila, né? E ela se adapta assim ao momento. Tem momentos de muita luz, né? Que a vida está bombando com, né, situações assim muito explícitas, né? De crescimentos. Né? A alma está sempre buscando crescimento. Às vezes elas são muito explícitas. É um novo trabalho que você inaugura, é um momento que você tem, né, de progressão de alguma coisa. Então, a alma tem que se adaptar ali e ficar menos besta, mais humilde, mais assim, encontrar um caminho de alma, né, para tá bem. E quando a vida fica assim, diferente, né, tudo fica travado, as coisas ficam em câmera lenta, as pessoas distanciadas. Então é uma outra luminosidade. Em vez da gente sempre achar que um é o bom e o outro é o ruim, a vida tem ciclos, né? É uma constante, né? Tem um biorritmo das coisas, e às vezes a vida vira assim, é a hora de se intocar, entrar no. Né? Tem um texto clássico lindo que é do livro de Eclesiastes, né? Que diz: há um tempo para plantar, um tempo para colher, um tempo para sair, para se recolher, há um tempo de paz, há um tempo de guerra, há um tempo. E a vida é assim. Então, a alma tem que ser uma pupila constante de encontrar a sua inserção nessa realidade maior, sem que você perca a qualidade, que é isso que faz o olho. O olho, se a luminosidade não é grande, ele se adapta, ele presta atenção em outras coisas, ele acha beleza de outra maneira. É o que a gente tem que fazer agora. É legal você ter. Quando eu estava te ouvindo, eu pela primeira vez eu ouvi a palavra pupila, e a palavra pupila tem vários sentidos, né? Pupila também se usava como uma pupila, né, de alguém, uma aprendiz. É a pupila de fulano, é a pupila de cicrano, né? Se usava há muito tempo atrás. Ela é uma aprendiz, ela é é um, uma jovem aprendiz, uma pupila era uma jovem aprendiz, né? Mas eu acho que Deu a vem sensação desse. de que a alma pode ter isso, né? Eu acho que a pupila, eu acho que vem da relação do mestre com o aluno, né? Essa coisa muito bonita assim, Isso. em que para o mestre, né, nos Salmos você tem essa noção de que a pupila dos seus olhos é uma coisa muito apreciada, né? Uma coisa muito especial, uma coisa que você tem que ter uma apreciação por ela. É ela a sua janela para o mundo. Quem sabe, né, É. os nossos alunos são a nossa janela para o mundo. É isso mesmo. Você falou mais de humildade, né? De da gente saber que tem que aprender alguma coisa, né? O tempo todo. O que você está aprendendo Mais nesse momento? quando a luz está brilhando demais, quando você está brilhando e tudo está com muita luz, é a hora de você
da alma encontrar um jeito lá de ficar pequena. E quando as coisas estão assim como a gente está, é a hora da alma ficar maior. Porque a pupila sempre faz uma Pior é coisa, que é isso mesmo. ela faz um inverso, ela tem que fazer uma compensação aí das coisas, né? É isso mesmo, para aumentar o foco, diminui o foco, é. Que nem uma máquina fotográfica também, né? E o que você acha? Eu ia te perguntar o que você acha que nós teríamos que ver nesse momento, mas eu sei que é, é uma pergunta assim um pouco, sabe? O que você nos diria para ver, mas eu sei que cada um vai vendo e vai abrindo seu foco. Então me deu curiosidade de saber assim, você, como você tem vivido esse momento? Como que você sente que está se adaptando? Você poderia já dizer alguma coisa de seu mesmo, de uma percepção, ou de um aprendizado, ou de alguma coisa que você sente que foi essa desaceleração que te permitiu ver? Você Eu, está escrevendo? se eu estou escrevendo Assim, menos do que eu imaginava que eu estaria, porque eu tive assim uma possibilidade até bastante legal, assim, porque eu tenho um projeto em andamento. Então, eu tenho um projeto que está acontecendo são 7 livros que eu estou escrevendo. Escrevi 3 e da, estou no meio do quarto. Então, assim, eu tinha tudo para assim, de pronto, 3 livros e meio para escrever nessa quarentena. Mas, não sei, outras coisas ficaram mais importantes, assim, limpar o chão aqui da garagem. Algumas coisas ganharam uma dimensão mais universal, assim, até do que a minha escrita. E elas eram muito, assim, da casa. E teve várias, eu acho que tem várias coisas que entraram, assim, por conta desse momento. É, e eu não sei o quanto que tudo isso é permanente, no sentido de que é uma coisa transformadora mesmo. Eu acho que o que o mais transformador é essa noção dessa impermanência das coisas, de que a vida é isso mesmo, né? Eu acho que a gente muitas vezes trata as coisas num lugar muito sólido, né? E esse lugar, e assim, amanhã vai ser igual a hoje, é esse lugar que as pessoas que enfrentam, às vezes, uma doença, que enfrentam uma crise muito grande, que elas acordam e elas se dão conta assim, não, a vida tem que ser vivida com essa alma, pupila, né, sendo regulada para cada momento. Os momentos eles mudam. A gente tem, às vezes, algum controle, mas a maioria das vezes a gente não tem controle. Então, assim, eu acho que isso penetrou muito a minha, né, assim, a minha pele, né? Eu acho que isso é uma coisa assim que é diferente, assim, a nossa geração muito mimada, né? Uma geração que viveu assim, eu estou falando obviamente das pessoas que como nós, de classe média para cima, que tem uma oportunidade de viver uma vida com muita tranquilidade, né? Mas nós vivemos um período, acho que de muita paz assim, coletiva, né? Mesmo que a gente olhe para o Brasil com um olhar assim, até mais crítico, desde 88, quando a gente voltou a uma democracia, uma liberdade incrível que a gente vem gozando, né? E que a gente tem que apreciar, a gente tem que aprender a amar isso, porque isso não é uma garantia, isso pode acabar assim como a liberdade de ir para a rua por conta de um vírus. Então, assim, são tantas coisas que a gente tem que apreciar e eu acho que isso ficou de pele, isso é de pele. O resto são ensinamentos aí vários, né, desse momento, mas eu acho que de permanente mesmo que eu sei hoje é isso. O valorizar das coisas enquanto elas são, porque elas são no momento que são. E essa é a beleza da vida. A gente não tem que ficar num lugar entristecido, né? Que eu era feliz e não sabia. Tem que ficar feliz na hora que é. O ruim é essa descoberta de que era feliz e não sabia. Isso é um desastre. Isso é um desastre. Então tem que é. ficar feliz ali sabendo. Mas você falou isso de desde 88 a gente está vivendo um momento de estabilidade e vamos assim colocar agora 2020 a gente está vivendo um momento terrível, né?
de volta do racismo de uma maneira bem cruel. No Brasil sempre teve, mas a gente agora está vendo o que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos também, que são, são histórias recorrentes, mas está voltando à Está tona, voltando, está Clarice, voltando. mas tem coisa, não sei, eu acho que sempre teve ali. Nada do que a gente está vendo é uma invenção desse período de Covid ou de coisas muito dos últimos Uhum. meses, né? Eu acho que a gente está vendo, por conta até dessa sensibilidade do mundo, está todo mundo, né, muito sensível a tudo que está acontecendo. Então, coisas que já aconteciam estão aflorando de maneira... E pode ser uma oportunidade de cura, né, de sarar uma coisa que às vezes estava lá enrustida, latente, assim, na superfície, parecendo que estava tudo bem, mas a gente sabe que não. Então, assim, é interessante também, né, a gente pensar que tem aqui né, não quero ir para esse lugar assim, crise é oportunidade, que é meio como você chegar para uma pessoa que está doente e dizer, você vai ficar bem, vai ficar tudo bem. A gente não sabe se vai ficar tudo bem, a gente não sabe se vai ser uma oportunidade, né? Mas a gente está vendo coisas que talvez a gente não visse em tempos de superficialidade, né? E eu acho que isso é uma coisa real de momentos onde tem tempestade, onde você... Isso é uma coisa da sabedoria. Ela diz assim, quando você está num lugar muito, muito instável, tenta se aprofundar. Não tenta fugir. O que as pessoas tentam fazer quando tem um problema? Elas querem fugir para o Himalaia, querem fugir para Miami. Cada um tem a sua Fuga. a sua fuga, A né? sua fuga, né? O seu sonho de consumo de fuga. Mas não é. Quando tem tempestade, é hora de ir mais fundo, porque é no fundo que estão os alicerces, as bases, é onde você tem onde se segurar. Se você sair correndo por aí, o vento te leva ainda mais fácil do que se você estiver no teu lugarzinho. Então, eu acho que é Mas, isso. Newton, Hã? você que lida com tanta gente, né? Esses anos todos que eu tenho convivido e acompanhado um pouco, eu vejo que você lida com muita gente e às vezes as pessoas é, querem conversar com você para se aliviarem de um sentimento básico, que é o medo, o desespero, se sentir ameaçada, se sentir perdida, não saber nem como mergulhar, né? Então, esse momento também, quando assim a gente sente que está voltando essa instabilidade, que está voltando, principalmente essas ameaças políticas de fechar, de, né, de uma extrema-direita que está vindo com tudo, dizendo que não se sabe, não é questão de se vai fechar ou não, mas é quando vai fechar, e fica num discurso arrogante de que tudo vai ser agora do jeito que eles querem, enfim, essas coisas que a gente anda vivendo e passando, como que a gente trabalha essa fortificação? E eu queria te perguntar isso, já emendar com uma outra coisa, tá? Que a gente pode trabalhar isso de várias maneiras, e uma delas é a nossa fé, nossa confiança, nossa ter um alicerce firme nas nossas convicções e valores, e que é um momento que uma das coisas que você fala, né, de que está um momento de repensar os fundamentos também internos da gente, né, nesse momento. Mas eu queria emendar depois numa coisa que quando estava começando a pensar na live, eu falei, essa dicotomia falsa ou verdadeira, né, tem tantos lados, mas de ciência e da fé, que hoje está muito... ficou em dois polos, quer dizer, você obedece à fé a- ou você obedece à ciência? De que lado você está nessa questão da pandemia e tal? Então, eu fico me perguntando, ao mesmo tempo, eu acho, sei lá, eu vejo a sua prática que você sempre tentou unir todos os lados. Você, você tem falado, né, nas coisas, nem a ciência resolve tudo, mas também não é para não ouvir a ciência. Então, assim, eu estou falando muitas coisas ao mesmo tempo, mas para a gente ir Eu desenvolvendo acho aqui que a uma gente, conversa. a gente, a gente levou. Eu até estou escrevendo um texto exatamente sobre isso. A gente levou quase
A gente levou um milênio para separar religião e ciência, tá? Ou, digamos assim, a gestão das coisas, né? Eu vou ser mais amplo do que a ciência. Tá? Quando a gente fala da separação do Estado e da religião, tá? É porque o Estado ele deveria ser uma representação de todos. Tá? E para ser uma representação de todos, o Estado tem que estar num lugar muito próximo de uma verdade coletiva, tá? De uma verdade que possa estar atendendo a todos. A única verdade que você consegue é essa verdade não subjetiva, mas objetiva. É a ciência, é as coisas comprovadas pela experiência. Né? Então, assim, foi um esforço muito grande da humanidade de separar isso. Né? E quando a gente separou, a gente fez um progresso muito importante. Fez progresso para a ciência, quando a religião parou de encher o saco da ciência, né? E querer se meter, né? Com dogmas e preceitos, né? Sobre aquilo que era uma observação da natureza, um aprendizado por via de integrar várias ciências, a matemática e etc. Quando pararam de se atacar, a gente avançou na ciência e avançou na questão dos direitos civis, em modelos políticos muito mais humanos do que o que a gente tinha quando religião se metia com política e eram aquelas misturas que a gente sabe e conhece muito bem da história. Né? E hoje a gente está fazendo o mesmo erro. Né? Eu estou escrevendo um pouco sobre isso, eu tenho medo de escrever sobre isso, porque as pessoas estão muito querendo bater tambor. Né? Eu acho que isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem falas muito inflamatórias no Brasil, né? E a gente tem que entender que essas falas elas não nos atendem. Eu não sei o que você pensa, mas eu acho que elas produzem alguma coisa que depois você não vai nem conseguir mais separar, né? Como você está querendo separar a fé e a ciência. Quando você entra num lugar emocional, né? Que é passional e tudo mais, aí você não consegue separar mais nada. Né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande nesse momento, porque tem falas muito agressivas, tem provocações que são que convocam, né? Você a uma briga. E você, né? Aquela história, quando um não quer, dois não brigam. Todo mundo acha isso um absurdo, né? Porque parece uma coisa de um banana. Quem é que vai? Se o outro quiser Exatamente. se o outro quiser te atiçar e te colocar num lugar tão encurralado que você tenha que reagir, você não vai ter saída. Não é verdade, porque aqui você não está falando do lugar, não é um lugar muito, né? Se alguém vier com um taco de beisebol bater na minha cabeça, tá? E a pessoa vier e quer brigar e quer bater com o taco na minha cabeça, é claro que eu vou ter que brigar para me defender. Tá? Mas no sentido da consciência humana, quando um não quer, dois não brigam. Isso é verdade. A gente sabe disso. Se você não entra na modalidade adversarial, que o outro é meu adversário, meu inimigo, você consegue desmontar essa briga. Então, assim, o problema é muito mais nessa dimensão interior, que é quando o outro te convoca para uma briga, quando um não quiser, não tem briga, é verdadeiro. Então, eu acho que a gente está num momento que a gente tem que entender, seja lá por que motivações isso tudo está acontecendo, sejam políticas, sejam do momento, assim, meio do mundo está com essa cara, assim, daqueles filmes de ficção científica, né? Da gente que tem zumbis pela rua, que tem gente que não sabe o que está fazendo, que é um pouco uma reação, às vezes, um pouco de pânico. Né? Isso O pânico faz a gente ficar um zumbi. Se você já entrou em pânico, você sabe que dá medo, porque você faz coisas em que você está meio sem controle sobre si mesmo. Então, a gente tem que, talvez... Exatamente. Eu acho que o Brasil, hoje, precisa muito não cair nessa armadilha, sabe? Porque se alguém está querendo brigar, o Brasil não tem por que brigar. De novo, eu não estou dizendo para as pessoas ficarem passivas, mas eu estou dizendo que o Brasil não pode entrar nesse clima, né? Porque é esse clima que legitima colocar em risco
coisas que não estão em risco, não podem estar em risco, não deveriam estar em risco. Exatamente. Elas não fazem sentido a não ser que você esteja passional. Se você estiver passional, aí tudo vai para um lugar horroroso. Tá? Mas se a gente voltar um pouquinho de razão, a gente não pode comprar briga, seja de que lado você está. E se você está com uma boa intenção em relação a tudo isso, seja de que espectro, que lado do espectro você tiver, você não vai comprar briga. Isso que você está falando, acho que ajuda o nosso discernimento, né? Porque você falou que desse esforço humano de separar a religião do Estado, todo um aparato bacana, humano, né? E separar a ciência da fé e saber a importância de cada campo, né? De cada campo do saber. E eu estava pensando, hoje há uma confusão de valores, né, Newton? É uma confusão de conceitos, mas é um Eu estou vendo uma negócio pergunta, assim. eu perdi o nome da pessoa que fez. Ela perguntou, mas e como reagir? Mas a gente tem que reagir, né? Porque essa coisa toda de quando você está sendo agredido, você vê coisa muito preciosa, muito cara você sendo agredida, a gente quer reagir, né? Mas repara exatamente o verbo que a gente está usando, né? Que é um verbo de reatividade, né? Como reagir? Então, se você reagir, provavelmente você pode ganhar batalhas, porque você começou uma guerra, sabe? E a gente tem interesse de começar essa guerra, né? Será que a gente não tem que perguntar como agir? Talvez um pouco o que você está falando, Clarice. Como agir e como não reagir, né? É como ter discernimento e saber esclarecer as outras, porque sabe o que que eu sinto às vezes, Newton? Que eu estou tão confusa, tem dias que eu estou tão confusa, porque a avalanche de desconstrução dos conceitos é tão grande que eu tenho uma hora que eu falo assim, pera, porque eu tenho que pensar direito de novo. O Mas beabá do a gente conceito. está fazendo, a gente ao reagir, você vai dobrando a aposta. Por que a gente está indo tão longe? Porque exatamente a gente está dobrando a aposta, né? Porque você entra num clima assim, o quê? Falou isso? Então vai ter isso, né? E Aham. essa linguagem é a linguagem do tambor. É uma linguagem equivocada, realmente equivocada. Então, assim, como que a gente desmonta isso? A gente tem que agir. Em vez de reagir, a gente tem que agir. E uma das coisas que a gente tem que fazer primeiro, fazer isso com a gente, porque a gente turbina tudo isso com as nossas redes sociais, com aqueles que pensam iguais. A gente não está tomando chopinho com os amigos, mas a gente está fazendo esses encontros de alguma forma por rede social e a gente turbina esse pensamento passional, né? Com pessoas que pensam igual a gente. Não estou dizendo que está errado, né? E a indignação ela é muito grande, mas é esse o lugar em que você tem que estar sabiamente consciente do que está em jogo e você não permitir que talvez interesses que sejam esses de ficar dobrando apostas e aumentando, né, escalando uma situação, é isso que quando um não quer, dois não brigam, É né? a bola de neve, né? É uma bola de neve. É, Então, é, assim, o que eu acho que é importante? Essa demonização do outro, o outro dá para a gente uma série de frases, ideias, conceitos, ações que realmente deixam a gente incomodado na nossa forma de pensar, né? Mas assim, aonde que a gente vai encontrar alguma forma de harmonia é quando a gente souber não demonizar, não levar para esse lugar, buscar as coisas que são instituições, buscar não deixar esse linguajar acompanhar essa realidade, porque o imaginário dessas linguagens elas desconstroem coisas que foram construídas com consenso de maiorias, consenso de uma nação. É um patrimônio cultural do Brasil o que foi construído. exatamente. Então, a gente não pode acompanhar essa linguagem, porque senão a gente, né?
Eu tenho em algum livro meu, eu descrevo uma cena que eu vi, uma vez eu vi isso no cinema. Lembra na época que a gente ia ao cinema? Né? Mas estou falando de uma época ainda mais antiga. Era uma época que a gente ia ao cinema e comprava entrada ali no caixa. Tipo, Lembro. lembra disso? Então. E eram cinemas grandes ainda, era cinema de rua, que você ainda. Eu Então, lembro do cinema de rua. mas você tinha um filme novo e bom, sábado de noite, você tinha que chegar muito cedo e entrar na fila. E eu entrei numa É. fila tinha umas 4 ou 5 pessoas na minha frente e fecharam o caixa, foram contar para ver quantos lugares. Olha só que mundo era aquele. Foram contar quantas cadeiras tinha no cinema para ver quantos ainda podia vender. Né? Aham. Enquanto foram contar e fecharam o caixa, veio um rapaz bem jovem que estava com uns outros 4, 5 amigos e conhecia uma pessoa que estava a duas pessoas à frente de mim. E ele disse assim, compra para gente. E estavam contando, era tipo aquela coisa, Aham. quem pega a ponte aérea e tem que você quer adiantar o voo, e aí depois eles É, só deixam quer entrar 2 ou antecipar. 3. Lembra disso? É, lembro. Então, aí a pessoa que estava na minha frente, todo mundo sabia que ia ter só 2 ou 3 lugares. Se comprasse lugar para aqueles amigos, ia acabar. Essa Ia pessoa, acabar. ela chamou aquela pessoa dizendo, gente, que isso? Não está legal isso. A gente está aqui desde as 7 horas da noite. Aí o sujeito que estava lá, valendo qualquer coisa, ele virou para o cara, que era meio careca, fica quieto, seu careca. E ele respondeu assim. E aí Aham. ficou um silêncio momentâneo que era exatamente de como que o sujeito ia reagir. Né? Então, assim, desconstruir esse momento. Porque uma pessoa foi ao cinema. Claro que esse indivíduo ele não tem direito a fazer isso, ele está errado e tudo mais. Só que se você não tomar cuidado, você que foi ao cinema, tá? Você pode se meter numa briga de rua num sábado à noite que você tirou para ter um momento porque você se achou desrespeitado na frente da sua esposa. Você entra num looping de situações e você começa a reagir e você vai se ver numa situação que ela é totalmente errada para você. Né? Mas, ok, mas também não vai ser um banana, não vai Isso. exercer o Essa seu. presença de espírito é uma coisa muito difícil, às vezes, né? Porque você tem que Mas sabe o estar que que tem? desperto, assim. Nesse livro, eu conto que eu me lembrei, nessa hora, eu me lembrei de uma frase que existe na tradição judaica, dita por um rabino importante, assim, que é Rabi Akiva, e ele diz assim, Dale Ashiv la Apicoros, saiba responder ao herege. E eu nunca entendi essa frase, eu sempre achei que essa frase era uma frase meio religiosa, essa coisa assim de saber um herege, o que é um herege? Uma pessoa que fala uma coisa totalmente né, fora do dogma, do padrão. Mas, de repente, eu me dei conta que, às vezes, você tem uma lacuna de comunicação, um vazio de comunicação que você tem que ser muito sábio para preencher. É. Porque o que aconteceu naquela fila? Todo mundo começou a evocar um lugar de justiça, de valores. E o rapaz que estava sendo errado, ele estava sendo humilhado da mesma maneira. Por que ele chamou o outro de careca? Porque quando esse senhor evocou o direito dele, ele evocou errado. Ele evocou de uma tal maneira que ele encurralou o outro para que o outro se sentisse a pior pessoa do planeta. Sabe? Entendi. Em vez de ter uma fala que aproximasse ele empaticamente e ele pudesse botar a mão no ombro e dizer, tem razão, sabe? Eu posso deixar de ver esse filme. Ele fez o contrário. Ele quis dizer que ele era do bem. Ele acusou, Ele né? acusou num lugar em que o outro se sentiu desvalorizado cosmicamente. Você é um cara do mal. Você é um cara horrível. Então, assim, o senso de justiça, às vezes, é horrível, porque ele encurrala o outro num lugar que não permite
um diálogo. E você, na verdade, É verdade. você botou ele num processo de briga, de guerra. Por isso ele chamou o outro de careca. Então, assim, saiba responder ao herege. Quando você se encontrar numa situação dessas, é dificílimo, É sabe? dificílimo. Ah, então, eu vou contar uma história também que você me surpreendeu muito. Para vocês entenderem, há muito tempo atrás eu estava em São Paulo fazendo aula moral. Lembra quando eu fazia aula moral no Lembro, teatro? aqueles 13 anos, né? Lembro. Tinha público. Então, eu tava muito descontraída num restaurante em São Paulo. Assim, tinha acabado de acordar. Eu estava, só para vocês terem assim, ideia de como eu estava assim, chegando no mundo, né? Tinha tomado só um cafezinho, meio-dia e pouco fui almoçar. Estava sozinha no restaurante, uma pessoa se aproximou de mim e falou: Oi, você não é a Clarice da Alma Moral? Falei, sou. Ele falou: Quero te falar uma coisa. Eu gravei a sua peça. Eu tenho a sua peça toda gravada. E ele falou num tom de provocação, sim. E eu fiquei: O que você me diz? Olha, eu me lembro que eu fiz assim, eu não te digo nada, você gravou? Pô, fez muito bem, eu não sei o que que eu falei, sinceramente, eu acho que eu falei fez muito bem. Aí ele falou, eu queria ver se você ia dizer que eu fiz mal, porque eu não podia desobedecer você, mas eu quis desobedecer você porque você fala da desobediência. E começou, e foi embora. Voltei para o prato, né, de arroz e feijão, falei, gente, bom, eu estou contando isso porque eu falei sobre isso há alguns dias atrás, agora, contei, eu e o Newton, a gente estava conversando, e o Newton teve uma presença de espírito maravilhosa, né? Você me surpreendeu, porque você falou, você tinha que ter dito para ele que não tinha nada que ter gravado, por isso, por isso, por isso, mas você não falou nesse tom de acusação. Você levantou uma questão humana sobre a questão da desobediência. Eu falei, nossa, que presença de espírito, que coisa mais afiada. Eu te senti assim muito afiado, sabe? Falei, eu quero um dia ser assim, de a pessoa vir me pegar desprevenida e eu falar, você não devia ter feito isso, por isso, por isso, por isso. Não por isso, por isso, por isso, mas por isso, por isso, por isso. Mas às vezes, Nilton, a gente é pego desprevenido, a gente está sem, a gente não está acordado a ponto de poder agir, não reagir. Quer dizer, então a gente fica entre ficar quieto e dizer uma bobagem, pô, Eu acho que o que é beleza. difícil é a gente pegar o ponto exato. Porque se a gente disser assim, você não devia gravar, não sei o que lá, porque, porque sei lá, é o meu trabalho, Era a lei, é a né? lei. Sei lá. Se você evoca esse lugar assim, você às vezes não tá trazendo a pessoa. Então, assim, como a alma moral é sobre obediência e desobediência, e essa pessoa veio usar a desobediência de uma maneira ilícita, querer simplesmente dizer, você fala da desobediência, né? Então, assim, ela precisava entender, não o ato dela, mas na peça, que você não está assinando embaixo esse ato que ele fez. Muito pelo contrário, você está assinando embaixo uma atitude desperta, consciente, sabe? Onde aquilo que você traz são coisas que são, digamos assim, que têm um valor maior do que aquilo que é traído. Né? Aquilo é em nome de algo maior. E quando o cara faz de uma maneira simplesmente um joguinho e tudo. Então, tem maneiras de você trazer a pessoa muito mais pelo significado da peça que ele tava de alguma maneira não entendendo, Isso, do é. que ser uma pirataria ou ter feito alguma coisa fora da Isso, lei. entendi. Né? É muito mais ampliar o próprio conceito da desobediência, né? Dizer que não é uma trapaça, não é uma coisa que você é esperto e É que que eu esse jogo que ele quis fazer com você, se você tinha jogo de cintura, se você não ia ficar zangada, se você tinha essa é, grandeza de alma, ele não estava. é, Era mostrar, não, você não está entendendo. Quando cai a ficha de que ele não está entendendo, talvez ele chegasse num lugar de se sentir muito incomodado com o que ele fez. Agora, se você confrontar nesse lugar, ele vai usar aquilo claro, contra você, contra ia usar aquilo você. contra mim. E às vezes isso acontece muito Exatamente. quando a gente está falando, as pessoas fazem uma pergunta, e a pergunta
ela tem dois sentidos. A pessoa está tentando jogar alguma isca ali de alguma coisa que não está na agenda. Então, isso eu aprendi com uma pessoa muito querida, Reb Zalman Schachter, que ele era um rabino muito sábio, uma pessoa muito querida. E quando as pessoas faziam uma pergunta dessa para ele, sabe o que ele falava? Ele dizia assim para ela, ele sacava aquele jogo, a pergunta não era o que estava sendo perguntado, ele usava uma expressão em Yiddish, que era a seguinte: "Was tut sich bei einem im Boir?" O que está se passando na sua barriga? Ele jogava essa frase, né? E ele traduzia de uma maneira muito bonita, em que ele desnudava que uma coisa é você estar fazendo uma pergunta para uma pessoa que talvez tenha alguma qualificação para respondê-la, e outra coisa é trazê-la para uma agenda pessoal, para uma outra agenda. Então é isso que ele queria dizer. O que vai no seu estômago? Porque o estômago é esse lugar muito assim das nossas fomes, né? Desse lugar assim. Então não está nem no coração, nem na cabeça, está no estômago, né? E ele trazia isso de uma maneira assim que revelava uma outra agenda. E assim, então assim, ele nem caía na isca, nem ficava muitas vezes, ele não fazia sempre isso, mas de vez em quando era importante como um ensinamento para quem estava fazendo a pergunta, para a pessoa dizer: "Ih, caramba, o que eu estou fazendo? Como eu tô avançando um sinal aqui, sabe? Passando de uma medida que não tem nada a ver com a alma imoral. A alma imoral é o contrário disso. E é muito importante a pessoa entender a convocação a ser um imoral, nesse sentido da peça, do livro, não é esse, é o contrário disso. É um lugar de... Isso é legal da gente falar, porque a alma moral é um assunto que, né, tem muita gente até que sempre volta a isso, né? A questão, acho que volta muitas vezes a peça para compreender qual é esse lugar da transgressão, né, Eu Newton? posso Qual é esse lugar para que... botar uma frase aqui, se a transgressão vem do estômago, então isso tem um outro nome. Se ela vem da alma, então é disso que a gente está falando. Ela tem uma outro tipo de grandeza, é uma outra dimensão de agenda, né? E eu acho que essa é uma diferença importante de ser feita. Que bonito. Peraí que eu vou anotar isso, Newton. As coisas que Eu vêm... vou anotar, gente. Vocês estão anotando? Se a transgressão vier do estômago, pense duas vezes. Tudo que vem do estômago é legítimo, são fomes. A gente tem que até atender, a gente tem que atendê-las, mas entende que são fomes. Então, assim, com fome a gente faz muita besteira, até em frente ao refrigerador, né, diante assim do prato. Então, assim, você tem que estar muito, muito consciente das suas fomes, tá? E atendê-la, porque as fomes, elas têm esse problema, que elas querem ser atendidas, mas elas são algo muito imediato. E você tem que entender o que você vai sacrificar pelas fomes em termos de coisas mais permanentes. É que tem muito a ver com o que a gente está vivendo, né, Newton? Porque você sabe que nesse momento toda a questão do consumo, para mim, eu não estou sentindo saudade nenhuma do consumo. Eu não estou sentindo saudade de muitas coisas que eu achava que eu talvez não pudesse viver sem. Não estou sentindo saudade e estava com muita saudade da minha casa, né? Eu estava muito tempo fora da minha casa. Então, eu tinha fomes. É muito doido isso, né? Porque eu estava feliz com um tipo de vida e saciando fomes ali. E eu estava com muita fome da minha casa, muita fome de conviver com meu filho, muita fome de estar em casa. E essa fome não estava sendo, naquele momento, eu não estava podendo satisfazer ela porque eu estava trabalhando demais. Então, você tinha fome, Então, essas às fomes eram vezes, de alma.
fomes de alma. Essas fomes eram de alma, exatamente. Então eu caí na real. Essa quarentena em muitas coisas eu caí na real, sabe? Eu, se não fossem essas mortes e a, a, toda essa situação trágica, ter desacelerado a força me fez muito bem. Foi um Você tratamento de sabe que choque que... esse tranco que o mundo levou, ele tira todo mundo de um piloto automático, né? Onde as Isso, coisas já tinham assim, digamos, a gente privilegiava certas coisas em piloto automático. Então, ele permite esse repensar. E eu, outro dia eu falei para alguém essa imagem que eu gosto muito quando lembram dos aviões, quando os aviões voavam e a gente voava de avião. Então, quando chegava, aterrissava, a aeromoça, o moço, etc., eles diziam, né, cuidado ao retirar a sua bagagem, porque as bagagens podem ter se movido durante isso. o voo. O voo. Então, assim, eu acho que tem um pouco isso. Quando tudo isso começar a terminar, que ainda não terminou, a gente está num meio falso, estamos num lugar meio estranho, a gente está num falso real, assim, querendo forçar uma realidade. E, enfim, faz parte das dificuldades. Mas quando a gente voltar a um lugar realmente de ter colocado as coisas um pouco mais no lugar, cuidado quando abrir a bagagem, porque as coisas realmente se modificaram e a gente vai ter que algumas coisas vão ter mudado por si, outras a gente vai ter que fazer um esforço enorme para mantê-las, porque assim que volta aquela realidade, são inúmeras seduções. Aquilo não aconteceu por acaso. Aquilo é uma construção meio que se largar, fica ali. Então, precisa de consciência, precisa de um processo de consciência para algumas dessas coisas permanecerem. Senão, elas vão evaporar. É, verdade. Newton, o Petra Gold tinha até pedido para eu colocar uma frase que eu ainda não domino a tecnologia, eu não coloquei. Então, eu só vou relembrar, gente, que estamos aqui, se você está entrando há poucos minutos, estamos aqui nessa conversa para divulgar também uma campanha do Teatro Petra Gold, que abriu uma campanha muito legal chamada Ingresso Solidário. Você pode comprar ingressos antecipados de todas as peças que estarão em cartaz no Teatro Petra Gold quando a quarentena passar, quando tudo isso se normalizar não gosto muito dessa palavra, mas então são várias peças que estão em cartaz e você pode fazer essa compra e as doações também para atender 200 famílias de artistas do teatro, que o Petra Gold está fazendo uma campanha de atendimento a essas famílias pelo site www.teatropetragold.com.br. Você compra todas as peças com ingressos antecipados. Newton, você falou tudo muito importante isso? todo mundo ajudar, porque é parte assim do nosso país, assim como a gente ajuda as companhias aéreas que não estão podendo voar, não, a gente não pode esquecer toda essa outra dimensão tão importante assim do teatro, da cultura. Então, estejam aí presentes para isso. A sua doação, se você puder comprar um ingresso, você pode ter certeza que vale muito, vale muito mais do que você pode imaginar. Newton, eu estou vendo aqui a hora, já são 10:50. Praticamente. Eu queria, então, posso te fazer uma última pergunta, assim, juntando também muitas coisas? Algumas pessoas estão reclamando que o meu som está baixo, eu tentei aumentar aqui, mas enfim, mas fica aí. Os meus comentários eu não vejo mais, está congelado aqui, não sei porquê, mas o meu parou aqui. Então, se você quiser levantar aí uma questão, uma pergunta, pode levantar, porque você falou do avião e eu pensei numa coisa muito legal que eu aprendi com você, que é muito, muito bonita. Então, eu queria juntar essa coisa do avião e com uma pergunta sobre essa dicotomia também, que eu acho boba, que é entre vida e economia.
né? Como se o isolamento não pudesse produzir uma economia, o que eu acho que é um erro, que eu acho que o isolamento pode produzir um tipo de economia também, e acho que o mundo não ficou, não quis e não ficou assim, com essa presença de espírito para aumentar a pupila e fazer essa economia girar com todo mundo isolado. Eu acho que se todo mundo se isolasse, sim, voltaríamos muito mais rápido, inclusive. Mas, enfim, então se criou também uma dicotomia entre, para mim, e eu estudei a Cabala do Dinheiro em função também da peça, né, que a gente fez. Teve uma peça em São Paulo maravilhosa do livro do Newton, dois atores fizeram uma adaptação, enfim, a Cabala do Dinheiro, e a gente aprendeu a riqueza nos quatro mundos, né? De que não é só o dinheiro que move a sua riqueza. Sua riqueza é movida por várias coisas. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa dicotomia, como que você via, mas também queria falar sobre essa questão da máscara do avião, né? Que eu me lembro que eu era muito jovem e a primeira vez que eu viajei de avião, eles diziam para você primeiro colocar a máscara em você e depois auxiliar o outro e colocar a máscara no outro. E eu achei isso de um egoísmo atroz do Na meu lado. criança, né? Numa É, criança. até na criança você primeiro coloca a sua e depois você coloca. Eu fiquei, gente, isso aqui, sabe, só o capitalismo mesmo. Acho que eu tive um pensamento assim, sabe, de que aquilo não tinha nada a ver e eu fui vendo que aquilo tinha tudo a ver, que aquilo tinha uma razão de ser. E você, por um lado, fala muito, né, de a gente desenvolver nosso potencial. E a gente desenvolver o nosso potencial e que desenvolvendo o nosso potencial é que a gente pode realmente colaborar com o desenvolvimento do outro. Não existe colaborar com o desenvolvimento do outro sem desenvolver também a si próprio. E eu não sei por que estou fazendo essas perguntas ao mesmo tempo, por causa do tempo, mas deve ter a ver com Tem. a economia e com tudo Eu acho que isso. tem, E mas sabe o que acontece? Eu acho que o que você falou é que às vezes a gente tem certezas tão grandes, né, de que aquilo era, por exemplo, um egoísmo, e quando você para pensar por outro lado, aquilo, na verdade, faz um sentido que você antes não imaginava, que é muito importante, é por isso que eu acho que é muito importante a gente baixar a guarda. Né? O mundo hoje está empurrando a gente, perguntando, você é Fla ou Flu? Você pertence a esse lado ou outro lado? Isso é a pior coisa que pode acontecer, porque, na verdade, a gente tem talvez uma situação de opostos, e opostos, eles nunca... isso é talvez para um dia com mais tempo, mas assim, os opostos, eles não conversam, porque eles são opostos. Né? Eles têm o direito de ser opostos. Quando eu digo não conversam, não é que eles não têm que ter um respeito e uma escuta. Mas opostos, eles são opostos. Né? Eles funcionam num lugar oposto. Então, assim, o que a gente tem que aprender a fazer? A gente tem que fazer isso que você acabou de falar. A gente tem que auditar a nossa percepção. Auditar a nossa percepção é dizer, não, mas talvez haja uma leitura. Em vez da gente chegar e dizer, quando alguém diz assim, ah, mas a economia é importante, a gente já diz, ah, claro, só pensa em dinheiro, só pensa naquilo, enquanto que a gente é que nem o cara do cinema. Eu sou do bem, eu só penso na vida, nas pessoas boas. Aquele cara só pensa no dinheiro. A gente sabe que não é assim. Até porque quando a gente não é assim. conhece personagens, às vezes personagens, você é da direita ou você é da esquerda, você conhece personagens do outro campo, que são pessoas muito legais, e do seu É campo, verdade. que não funcionam às vezes legal. Né? Então, assim, Aliás, qual é o livro que você, só para lembrar, qual é o livro que você escreveu um livro se sobre chama isso? Alma e Política. É Alma e Política. Alma e Política. Mas, assim, Esse livro é muito legal, gente. é um livro difícil, porque ele é um livro que chama você a reconhecer que, por mais que a fala do outro campo é uma fala que não te atende no seu estilo de vida, na sua maneira de ver as coisas, em vez de você categorizar simplesmente que eu tenho a fala evoluída, eu tenho a consciência e ele não tem, você dá o benefício da dúvida para essa escuta. Né? E tentar aprender. O Brasil teria saído melhor se o Brasil tivesse pensado, se a gente não tivesse ido para campos opostos e aqueles que defendiam a vida, só a vida, ficassem só defendendo a vida, e aqueles que defendiam um olhar para a economia
ficassem só defendendo a economia. Se a gente tivesse tido alguma maleabilidade de pensar isso, a gente teria deixado aberto, talvez, cidades que não precisavam sair correndo. Talvez, eu não sei. Talvez existisse alguma maneira mais Claro, imparcial de agir pelo Brasil, em nome do Brasil, ao invés da gente entrar. E a gente, infelizmente, exatamente. tá com uma atmosfera muito tóxica que produz. Essa é a ignorância. A ignorância não é que o outro não enxerga. A ignorância é a gente entrar na atmosfera polarizada. Ela faz todo mundo virar ignorante. Os que querem cuidar da Pode vida, crer. os que querem cuidar da economia, fica cada um num campo separado, quando esse campo era uma única coisa, é o Brasil, é as nossas vidas, é uma gestão sobre a vida no lugar mais amplo. É a sobrevivência e é também, essa sobrevivência está toda interligada, a gente sabe disso, né? A gente não gosta do uso político disso, mas a gente sabe que a economia e a vida sanitária, elas são integradas num país tão precário e se a gente tivesse num lugar menos polarizado, a gente tinha tomado decisões mais sábias, né? Exatamente. Conjuntas, com um clima melhor. Infelizmente, a gente não pôde fazer isso. Exatamente, Newton. Ai, a ignorância é estar nesse lugar polarizado. Exatamente, eu acho isso também. Nossa, como é difícil, né? Newton, olha, no meu relógio são A gente oito e vai ser, cinquenta e a oito. gente vai ser catapultado pelo espaço É, daqui a até pouco. a live desliga na Na cara, né? cara. É como terapia, é como psicanálise. Ela é lacaniana. Lacaniano. Pá. Então, gente, muito obrigada. Vamos nos despedir, até para eu poder salvar aqui. É, e poder, enfim, muito obrigada. Entrem no site de www.teatropetragold.com.br e participem da campanha Ingresso Solidário, com todas as peças que entrarão em cartaz no teatro. Podem comprar ingressos antecipados e podem também fazer doações para atender 200 famílias de técnicos e de artistas do teatro. Nós estamos precisando sobreviver, um momento bem difícil, e vamos ficar juntos. Newton, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer a todos, a você, e que a gente possa rapidamente retomar o memorial e todo o teu trabalho novo, tudo, mas que a gente possa voltar a esse Isso. lugar aí da cultura e que é tão, tão, tão fundamental. É isso. Obrigada, Newton. Sempre, sempre maravilhoso. Obrigada. Beijo, querido. Tchau. Até. Até. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, André. Tchau, Andressa. Tchau, todo mundo. Tchau. Tchau, gente. Vou encerrar aqui para que a live não desligue na minha cara. Tá bom? Um beijo enorme para todos vocês. E até. Dá vontade de ficar mais um minuto, né? Mas agora deu 9 horas aqui no meu. Vou desligar. Um beijo.